A tolerância afasta identidade. A busca de identidade, de sua essência, transformação de personalidade, a dor da propriedade, transformação metamorfose. Observo, você cresce, meu filho adolesce. Aqui estou para te dizer que essa frase se acabe em breve, sem saudades, porque logo quando será e a outra fase ia começar. Meu nome é Valéria, tenho 48 anos. E você? Eliandro, 50 anos. Você era a pessoa folgada? Eu a acho menina que chata eu da escola? Não sei se eu era debochada, eu ria de tudo, eu ria dos professores, então assim, eu não tinha aquela coisa, e nem via como desrespeito, mas eu achava tudo muito engraçado, entendeu? Então alguém falava uma coisa, eu ria, chorava de rir, o professor punha pra fora, eu ia pra fora da sala rindo, aí o amigo que ia ler e gaguejava, e ele tinha dificuldade, e aí eu ria. Ou aquele amigo que ia ler, eu tava jogando papelzinho e eu dava risada, sabe? Mas eu não era popular, eu não era, né? Mas eu acho que eu era a que me divertia com tudo. Sim. Eu me divertia desde o lanche que a gente pegava, que tinha que pegar a fila, e eu pegava 2, 3 vezes pra atormentar a tia, sabe? Então, pra mim, foi uma adolescência, uma infância feliz. Eu era feliz com aquilo que eu tinha. Eu tinha um dente bem avantajado para fora, tive que usar várias vezes o aparelho para poder voltar os dentes para trás. Então eu tive muito apelido de coelhinho, de dendem, que era um chiclete que tinha na época, era um coelhinho super-herói que tinha no chiclete. Eu, na época de final de ano de escola, a gente fazia amigo secreto na escola também, né? Então eu cheguei a ganhar a cenoura de amigo secreto, porque era o coelhinho. Então hoje em dia seria processos, né? Que a gente na época levava na brincadeira, né? Às vezes ficava irritado com alguma situação, mas muitas vezes levava na brincadeira. Então eu não era a mal educada, né? Mas eu também não era quietinha. Então eu acho que eu era aquela que debochada mesmo. Eu ria, né? Eu dava risada de tudo. Então nós fizemos uma peça teatral uma vez na escola lá e foi o destaque da escola, porque era uma peça sobre uma loja de bonecas e eu era o sobrinho do dono da loja. E eu, na hora que fui entrar no palco, sem querer, eu tropecei na escada e tomei um capote no meio do público tudinho. E foi só risada. Ótimo. Conclusão, nós tivemos que apresentar essa peça para a escola todinha. Acabamos indo para outra escola depois de fazer a mesma peça e toda vez eu tinha que tomar o capote. Porque se tornou tão engraçado que eu tive que cair toda vez que eu ia fazer a peça teatral. Acho que na sexta, sétima série, o muro era pequenininho, de dentro para fora, né? E aí resolvi pular o muro, porque todo mundo tava pulando e ia embora para casa ou ia para algum lugar. E aí eu pulei, acabei de pular o muro, me deu uma consciência, fiz todo mundo juntar, fazer escadinha para voltar e me colocar de fora, dentro da escola de novo. E aí foi difícil, porque o lado de fora era muito, né? E aí todo mundo juntou, fez, porque eu tava nervosa, já comecei a chorar. Voltei, cheguei lá, a inspetora olhou e falou, onde você tava? Eu falei, não, eu só tava... Me conta onde você tava. Aí eu já comecei a chorar, falei que eu tinha pulado, que não era pra falar pra mãe, né? E aí voltei, ela me levou de volta pra sala de aula. Então foi assim, a única coisa que eu fiz que, e me arrependi, fiz todo mundo me devolver pra escola. Então, quando era época de prova, a gente catava, minha mãe fazia bolo, então tinha muito papel alumínio, essas coisas. Eu catava papel alumínio, enfiava na tomada do banheiro, ligava os fios e eu fazia curso de eletrônica, essas coisas. Então eu fazia uns furtos na escola, queimava as lâmpadas da escola inteira para todo mundo ir embora e não fazer a prova. Isso percorreu um bom tempinho até um filho do professor caguetar todo mundo. Subia pelo cano da água da escola e lá em cima eu ficava dando na beirada do prédio, uma beirinha, para desafiar assim, gravidade. A gente brincou muito, mesmo a realidade sendo
mais cruel dentro de casa, a gente brincou muito e minha mãe preservou muito isso. Então era brincar de barra manteiga na rua, ou da queimada, né, de pular corda. Eu acho que fui até uns 14 anos brincando. Então assim, a gente morava na Zona Leste em São Paulo, na Penha, e tinha o metrô Penha até o metrô Vila Matilde, era uma reta só, gigantesca. Então ali era racha todo final de semana, toda sexta, sábado e domingo era racha. Eu tinha 16 para 17 anos. Então meu pai deixava às vezes eu sair com o carro, né? Eu saía para ir comprar alguma coisinha na quitanda, na padaria, alguma coisa assim. E à noite era difícil de deixar. Então eu falava assim, pai, posso ir na casa do Ricardinho, que era um amigo meu? Posso ir na casa do Paulo, que era outro amigo meu? Então, né, supostamente eu tinha ido na casa do Ricardo, na casa do Paulo, mas a gente ia para arrancada, né? Pro racha. Então a gente descia, morava na Penha, só que era longe do metrô, então meu pai não ia saber nunca que eu tava lá no racha. Então eu ia pro racha, ia correr, né? Correr com os amigos lá. Então assim, teve uma época, uma vez lá que nós fomos correr lá, e saindo a milhão tudo, daqui a pouco vem a polícia atrás, aí eu quase me perco na curva, subi na guia, estourei a calota, a roda do carro, tudo, paramos e tudo mais. Aí no fim a polícia veio, pegou todo mundo, foi todo mundo para a delegacia. Aí a sorte que um dos amigos, né, que é o Márcio, o pai dele era oficial de justiça. Aí o pai dele foi lá uma vez, não, na verdade essa foi a primeira vez. Mas o pai dele chegou na delegacia e tirou todo mundo numa boa de lá. E eu voltei para casa sem meu pai saber que eu tinha ido parar na delegacia, né? Só com a roda amassada do carro e sem a calota, que eu tive que trocar a calota, pegar a calota do outro lado do carro e colocar no lado que tinha amassada a roda, porque o carro do meu pai ficava no terreno em frente à minha casa e ele ficava colado na parede. Então eu tive que trocar a calota de lugar para mim poder colar o carro na parede, sem meu pai ver que a roda estava amassada, né, que ia ficar virado para lado da parede, e para no outro dia eu tentar fazer alguma coisa, correr atrás de uma calota para poder colocar no lugar para ele não descobrir. Não descobriu, né? Mas eu rodava assim, porque a gente ia no racha, e do racha a gente ia para Toco, que era na Vila Matilde, que era o salão de baile, ia para Contramão, que era no Tatuapé, que era um outro salão de baile que tinha lá. Então a gente rodava várias vezes, ia e voltava várias vezes no mesmo lugar, para poder paquerar a mulherada, né, ficar passeando com o carro, né. Então assim, foi uma vida meio louca, né, de racha de carro também. Mas a minha mãe sabia que tinha algum menininho que eu tava ficando e ela ia atrás. Aí teve um dia, que acho que era umas 9h30 da noite, ela foi atrás e eu tava na rua de trás, né, e ela veio dando bronca e meu sogro viu, né, deu risada, deu entrar pra casa tomando bronca, que eu falei, eu entrando pra casa e eles arrumando pra sair, né. Então, amigos de infância. Não eram muitos amigos, né? Não, a gente não tinha muita amizade. Fugia Mas dele. porque eu ficava meio que paquerando ela. E até com uns 10 anos de idade, né? 10, 11 anos de idade, a mãe dela tava num mercadinho que tinha no bairro ali. Ainda eu falei pra mãe dela, vou casar com a sua filha. Aí a mãe dela virou e falou assim, primeiro tem que sair das fraldas primeiro, depois pensar em casar. Aí namorei com uma menina, como ela não queria nada comigo, aí eu comecei a paquerar ela, ignorando, né? Sempre. Na verdade eu comecei a paquerar ela, fiz amizade com o irmão dela, que a mãe dela pediu pra eu fazer amizade com o irmão. Ela conversava bastante com todo mundo na rua, então a mãe dela falou, faz amizade com o irmão dela, tudo. Eu fui lá, fiz amizade com ele, começamos a sair tudo, e consegui ficar com ela. Aí ficamos o quê? Uma semana, 2 semanas. Aí não deu certo. Ela queria ficar com os amigos dela, tudo mais, não queria namorar, né? Aí eu comecei a namorar com uma outra menina, que de costa parecia ela. Ai, meu Deus. Aí uma vizinha foi falar pra ela, cutucou ela, que achou que era ela que tava comigo, então eu acho que bateu um ciúminho. Aí bateu um ciúminho nela, aí ela, por obra do destino, ela foi atropelada, e aí ficou com aqueles negócios no pescoço e tudo mais, assim. Aí eu fiquei desesperado, que eu fiquei sabendo que ela tinha sido atropelada. Aí eu fui lá atrás dela conversar com ela, aí começou a ficar junto de novo. Legal. Então assim, foi o príncipe encantado. Não. A adolescência é uma fase cheia de altos e baixos, mas com certeza deixou muitas histórias para contar. Quais são as suas histórias? Você ainda está nessa fase? Já passou por ela? Saiba de uma coisa real. Você é o que é, grande parte, por causa da sua adolescência.